Amém, gente? Pode se sentar. Você que está com a palavra do Senhor aí, se você quiser ligar, abrir, em Atos capítulo 20, Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu intitulei como Tenha Cuidado. Tenha cuidado. Atos capítulo 20, a partir do verso 7 ao verso 11, você pode acompanhar aqui com a gente, ou você pode acompanhar aí na sua Bíblia mesmo. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias, muitas lamparinas no piso superior, onde estávamos reunidos. Pausa aí, a gente já continua. Gente, Paulo está num lugar, numa região, numa cidade chamada Troade. E a Bíblia diz aqui que eles estavam se reunindo no primeiro dia da semana. Estamos falando de uma reunião num domingo. Nós estamos falando de uma reunião onde as pessoas tinham comunhão, onde as pessoas partilhavam o pão. E ainda fala assim que Paulo, que o pregador nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo naquela reunião. Tá certo que ele não tinha... a Bíblia fala que ele não era tão eloquente como Apolo, mas ele carregava nas suas palavras o poder do Espírito Santo de uma forma muito intensa. Então imagina que Paulo ele estava pregando, se fosse no nosso culto aqui da Paz Church, começando o culto às 9 horas e se estendendo até meia-noite, né? Ao que tudo indica, esse culto aqui, ele iniciou, na verdade, por volta das 18 horas ali, 19 horas. Então, que sejam de 5 a 6 horas. Paulo, ele prolongou na mensagem e durou até meia-noite. As pessoas estavam com lamparinas, as pessoas estavam queimando, não somente por conta das lâmpadas que elas carregavam, mas por o poder que estava manifesto naquele lugar. Existia, então... não existia provavelmente recursos como nós temos hoje, mas existia a presença do poder do Senhor ali naquele lugar. E fala que, no verso 9, havia um homem chamado Eutico, que estava sentado numa janela. Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando levantaram, ele estava morto. Cara, imagina, nessa reunião existia um homem, a Bíblia diz que esse homem se chamava Eutico e ele estava sentado na janela. E ele começa a ficar sonolento, a sua cabeça começa a ir um pouco mais distante, começa a ficar distraído. E ele está num lugar de muito perigo, ele está sentado na janela do terceiro andar. A Bíblia diz que ele começa a ficar sonolento, ele começa a ficar cansado e vencido pelo sono, ele cai do terceiro andar. E essa queda gera a morte. As pessoas chegam perto dele e falam: meu Deus, nós estamos nessa reunião, de repente o cara caiu da janela, chegam lá até ele para ver e ele estava morto. Hoje nós vamos pregar sobre uma mensagem que vai me chamar e nos chamar, te chamar a atenção sobre: será que tem alguém morrendo espiritualmente perto de você? Será que tem alguém que está sentado na janela e está desatento, está distraído? Será que você está numa posição de distração que está te levando para um sono espiritual a ponto de não perceber o risco que você está passando pelo lugar onde você está se envolvendo? Será que você entendeu que a janela é um lugar de risco e quem cai para fora, cai numa altura que pode gerar uma consequência, que pode gerar uma morte? Quando nós falamos do tema não somente físico, mas do tema espiritual, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que você mais uma vez fechasse seus olhos, inclinasse a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui rendidos à Tua palavra, nós estamos aqui sedentos por ela, nós estamos aqui famintos por ela. Senhor, eu oro para que haja disponibilidade em nosso coração, para que nós possamos sair daqui edificados em nome de Jesus. Amém. Gente, quem aqui já pegou no sono enquanto estava na pregação? Não levante a mão, por favor. E que não seja hoje, irmão, por favor, tá?
E pior, né? A pessoa começa a ir já um cutucar o outro aí, ó, tá vendo? Hoje é para você a palavra, é para você mesmo, irmão, não é para o irmão que está do seu lado, é para você mesmo. Qual horário do culto é mais propício para você dormir? Será que é o da manhã ou da noite ali? Não sei, qual que é o horário que você se sente mais disposto? E uma das partes mais difíceis, quando a gente fala sobre pegar no sono na igreja, é a pessoa reconhecer que ela estava pegando no sono, né? Porque daí você fala, mas está dormindo aí, o quê? Não estou dormindo não, estou orando. Estou aqui meditando na palavra, o Senhor está falando aqui ao meu coração, me atrapalha, né? Há uma dificuldade, porque às vezes você está cansado, às vezes você não dormiu direito, sabe, quando você está em casa, nós estávamos no discipulado conversando com um casal que falou assim que foi assistir um filme, acho que não deu 20 segundos e o cara já estava dormindo. Eu vou falar para você, não é muito diferente lá em casa não, mano. Não é muito diferente, irmãos, lá em casa. A gente coloca, é assim, ó, ter 2 crianças, eu trabalho em um período, a Esther trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ela não para nunca, porque as crianças sempre estão demandando algo. Então, se algum dia, tem crianças aqui, né? Se algum dia eu tiver algum interesse de, né, aproveitar o meu casamento, se é que vocês me entendem, eu pulo o filme, irmão, pulo o filme, porque, vamos assistir um filme, não vai assistir um filme, vai dar 1 minuto, vai estar dormindo e os dois vão estar roncando um de um lado e do outro. Então assim, ó, vai lá onde você quer ir, né, desfrutar daquilo que é bom para vocês. Eu estou falando porque o sono, ele faz parte, nós estamos cansados, às vezes a gente se cansa. Você já viu alguém que está dirigindo e começa a pegar no sono? E a esposa do lado fica desesperada. Meu Deus do céu, ele está dormindo. Ai meu Deus do céu, ele vai dormir. Brincadeiras à parte, tenha prudência, tá? Se estiver com sono, para, né, descansa, deixa sua esposa dirigir, ou deixa, né, ou para num lugar para você dormir, ou não vai viajar à noite então, irmão. Se você não consegue dirigir à noite, não vai, porque pode ter um acidente. Eu sei que você não quer que isso aconteça. Mas existem algumas situações físicas que podem nos trazer cansaço e nos levar a esse sono espiritual, a esse sono físico. Mas quando nós falamos de um sono espiritual, esse sono, eu e você, em algumas vezes, nós passamos ou nós estamos suscetíveis a passar. Nós estamos ou já fomos como Eúticos, ou um dia nós estamos sujeitos a estar na mesma posição de Eútico. A verdade é que todos nós em algum momento pode cair nesse sono espiritual, pode cair nessa distração espiritual. Marco, cair numa distração, num sono espiritual pode ser fruto de pecado? Pode. Pode ser fruto de negligência? Pode. Pode ser porque você não cuidou da sua vida espiritual e aí de repente você foi se distraindo e de repente você está caindo no sono espiritualmente? Pode. Pode ser por pecado que você não confessou? Pode. Mas também pode ter sido por algo que você tenha passado, que às vezes não foi nem você que causou. Pode ser fruto de uma frustração, pode ser fruto de um trauma, pode ser fruto de uma sobrecarga. Eu não sei, mas existe algo muito perigoso quando nós caímos no sono. É o lugar onde nós estamos. A janela é um lugar de perigo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E para nós compreendermos um pouco dessa mensagem, nós vamos nos apegar em 3 grupos de pessoas. 3 grupos aqui representando algo para nós e que traz alguma mensagem que nós podemos aplicar. Então, se você é daqueles que tem sono, aproveita e anota aí, irmão. Pega o celular, põe no modo avião aí, vai anotando, só não vai dormir, porque se você dormir hoje aqui, eu vou pedir para pôr uma luz em você aí. Estou brincando, não vou fazer isso não, tá? Primeiro grupo aqui de pessoas são os grupos dos sonolentos, que são representados aqui por Eútico. Quando a gente pensa nesse homem, Eútico, e ele não só pega no sono enquanto ele estava sentado na cadeira ou sentado no chão, ele pega no sono enquanto ele está na janela. Imagina essa situação, essa cena. A pessoa, Eútico, ele entra naquele espaço. Por que ele foi para a janela? Pode ser que ele entrou naquele lugar, e aquele lugar poderia estar um pouco abafado, né? As lâmpadas que normalmente eram a óleo poderiam estar gerando um calor naquele lugar que estava abafado, e ele talvez, não sei, estou supondo,
de forma prática, talvez o que ele queria era só achar um ponto que fosse um pouco mais arejado, onde ele pudesse respirar um ar um pouco mais livre, sabe? Um pouco mais à vontade, se sentir mais confortável. Ou então pode ser que Eutico, ele chegou e ele não viu lugar para ele sentar, ele não viu espaço onde ele poderia se acomodar, e o único lugar que ele achou foi ali, ó, à beira da janela. Tem até uma imagem aqui, ó. O único lugar que ele talvez conseguiu se acomodar, o único lugar que ele conseguiu se sentar. Ou talvez não, Eutico, ele estava de fato, tinha trabalhado durante o dia, estava cansado, e aí ele não queria dormir naquela reunião. Não sei se você já fez isso, mas quando está pegando sono, a gente dá uma levantada, dá uma espreguiçada, né? Vai tomar uma água, vai lá no fundo, dá uma andada. Talvez ele fosse assim, nossa, eu preciso pegar um ar, que preciso dar uma acordada. Olha, Paulo está falando. Paulo não era tão expressivo nas palavras como era Apolo, mas ele tinha um poder ali, mas eu imagino que o discurso de Paulo talvez fosse um discurso um pouco mais monótono. E aí, imagina se fosse o caso de Eutico estar cansado, eu vou sentar aqui, vou tomar um ar aqui, senão eu vou dormir. Eu não sei qual foi o motivo que fez com que Eutico sentasse na janela, mas uma coisa eu sei. O lugar onde ele escolheu para ele se acomodar, para ele sentar, era um lugar que representava vulnerabilidade, era um lugar que representava risco, era uma zona de perigo. A Bíblia diz que eles estavam reunidos no piso superior, eles estavam no 3º andar, e essa janela, ela dava, a parte de fora dela, faria com que se ele se distraísse, ele caísse de 3 andares, ali pensando de 20, 25 a 30 metros de altura. Gente, não tinha telinha naquela janela, como a gente tenta colocar hoje para proteger as nossas crianças. Dormir no 3º andar ali era perigoso, dormir na janela era perigoso. O que representa, né, se nós olharmos para essa janela, o que ela representa? Ela representa uma posição de distração para o mundo. Sabe aquela pessoa que está parte para dentro e parte para fora? A Esther me mandou hoje um vídeo sobre o Luciano Subirá, falando um short assim no Instagram, ele falando, um jovem perguntando para ele sobre alguns cuidados, o que ele poderia falar para alguém que estava um pouco no pé na igreja, e um pouco no mundo, um pouco na igreja, não sabe se está ali, se quer, se não quer, se quer mesmo ser discípulo de Jesus. E aí ele dá o exemplo de Eutico aqui nessa passagem de Atos 20, porque ele fala assim, a queda para dentro não é o que machuca é a queda para fora. Para dentro você cai de 1 metro, para fora você cai de 30. O perigo de nós estarmos em um lugar que nos gera vulnerabilidade, risco, zona de perigo. Eu queria falar para vocês alguns cuidados que nós precisamos ter para que nós não venhamos nos assentar. Marco, tem vários, nós poderíamos citar vários aqui. Eu escolhi alguns cuidados que nós precisamos ter para que a gente não se posicione em um lugar de perigo, a gente não se posicione numa janela espiritual. O primeiro cuidado que eu queria mencionar aqui, o cuidado com o pecado e a tentação, para que você não fique na janela. Então é o cuidado com o pecado e a tentação. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ele nem fala aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Irmão, você está namorando, você está apaixonado, você ainda não casou, você é crente. Aí, mas você quer estar junto com a sua namorada, em um sábado à noite, na casa dela, quando os pais não estão, assistindo um filme, pegando uma... Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque ele está falando, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuidado com essa janela. É uma zona de perigo. Sabe, você tem problemas com pornografia e você fica até tarde da noite mexendo no seu celular sozinho. Não vai dar certo. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Se está envolvendo no ministério, você fala assim, nossa, eu preciso de estar um pouco mais profundo, criar mais raízes. Aí você está ali, você serve no louvor, você serve na mídia, você canta, você dança, você serve no Kids, aí você serve na atmosfera, aí você quer
quer estar em todos os lugares, você não para nunca para ouvir a mensagem, você não para nunca para ouvir e ser ministrada e ser edificada. Cuidado, você está numa zona de perigo. A Bíblia diz, cuide-se para que você não caia. Ah, mas eu me julgo estar firme. Isso é para todos, isso é para todos. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Cara, você está desesperado, porque você quer se casar. Você está desesperado porque você tem um sonho, você tem um projeto, e de repente você não segue o conselho de Salomão, quando ele fala sobre guardar o coração, e você começa a negligenciar princípios que não poderiam ser negociados, você começa a desvalorizar alguns conceitos, porque você quer muito aquilo. Isso pode se tratar de um casamento, isso pode se tratar de um trabalho. Ele está falando, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Caso contrário, a gente se coloca na janela. Caso contrário, a gente se coloca numa posição de risco. Segundo cuidado que eu gostaria de enfatizar aqui, para que a gente não fique na janela. Cuidado com a língua. Cuidado com as suas palavras. Tiago capítulo 1, verso 19. Pelo que, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. E aqui é homem, é o ser humano, tá, gente? Não é o homem só. Você, mulher, também precisa ouvir, tá? Vou aproveitar quando a mulher está aqui falando, eu estou homem aqui falando. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. O que significa seja pronto para ouvir? Pronto para ouvir, irmão? É pronto para ouvir. É você chegar numa conversa e antes de você querer vomitar seus argumentos, é você falar assim, não, o que você tem para falar para mim? A competição do casal cristão deveria ser, não, fala você primeiro. Não, fala você primeiro. Não, fala você primeiro. Por quê? Porque eu quero estar pronto para ouvir e tardio para falar. Eu quero cumprir a Bíblia mais do que você. Deveria ser. Essa maturidade nós precisamos buscar, tá? Bíblia. Sabe, pronto para ouvir é você chegar numa conversa, é você chegar numa discussão, é você chegar em temas que são delicados, conversas difíceis. Nós falamos sobre isso no Tadel em alguns momentos, mas entendendo que eu estou pronto para ouvir, eu estou desarmado, eu estou colocando as minhas proteções, as minhas armas no chão, eu quero te ouvir. E eu vou ser tardio para falar, porque a gente começa a pensar mais naquilo que a gente expressa. Porque, caso contrário, se você não for tardio para falar, se você não estiver pronto para ouvir, você tem um grande risco de se colocar em uma situação de perigo. Você tem grande risco de falar aquilo que você não gostaria, depois que vai gerar um arrependimento, mas palavras são soltas, depois você vai lá, você vai consertar, mas isso gera uma dor que você poderia evitar. Provérbios capítulo 13, verso 3 diz assim, que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Olha isso, o que guarda a sua boca, ele conserva a sua alma. Gente, existe benefício para aqueles que estão prontos para ouvir, existem benefícios daqueles que preservam e cuidam daquilo que vai sair de dentro dele. Você está na igreja, você está servindo, está tudo bem, eu estou adorando, eu estou vindo aqui, estou recebendo uma palavra, aí de repente você tem contato com uma pessoa que o louvor não está bom, a música não está boa, a luz não está bom, o horário não está bom, as crianças hoje aqui, meu Deus, olha, fez com que atrasasse, vai atrasar um pouquinho, tá, irmão? Para a sua bênção. Aí você encontra alguém que para você está tudo bem, aí de repente você conversa com outra pessoa, nossa, que demora. Nossa, mas nada está bom, nada está bom. E aquela pessoa não percebe que ela está causando, ela está reclamando a ponto de gerar, a Bíblia diz que ele gera a si mesmo ruína. O problema é que você começa a se contaminar com isso e daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Gente, a gente tem que cuidar daquilo que a gente fala, mas a gente também tem que cuidar daquilo que a gente ouve. Porque a depender de quem, a depender de como nós estamos ouvindo e estamos falando, isso pode te colocar na janela, isso pode te colocar em uma zona de perigo, isso pode te colocar numa posição de alerta. Sabe, para de ficar fofocando, irmão.
Para. Se tem algum problema com alguém, vai lá com aquela pessoa, resolve. Não tem habilidades, pede ajuda para alguém, mas assim, não seja alguém que coopere, que faz com que alimente um problema entre um e outro. Vai lá, se alguém está falando, cara, você quer que eu te ajude a resolver esse problema? Não quero que você fale nada. Mas qual que é a intenção? É fofocar. Se for isso, estou fora. Eu não quero essa janela para mim. Eu não quero participar disso. Nós precisamos entender que fazer dessa forma, ou contrária, como a Bíblia diz, te coloca numa posição de vulnerabilidade. Olha o terceiro cuidado que eu queria enfatizar aqui. Cuidado com a sua conduta, para você não ficar na janela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Ele está falando para você se distanciar ou se abster de toda a aparência. Nem é só aquilo que você sabe que de fato é mal. É aquilo que parece mal. Parece mal, eu já estou pulando fora. Sabe, não é só aquilo que eu sei que é mal. Aquilo, isso aqui está parecendo que é mal. Está parecendo que é ruim. Essa conversa está parecendo que não é boa, não. Provérbios 22, 3 diz que o prudente vê o mal e esconde-se. Mas os simples, em algumas versões, os ingênuos, passam adiante e sofrem a pena. O prudente, ele vê o mal, ele vê a aparência do mal, e ele fala assim, ele se esconde daquilo. Mas o ingênuo, não. Eu vou passar. Não, eu posso participar dessa conversa. Eu posso participar. Você está numa empresa, você trabalha num lugar, você é crente, cara, mas você só participa de conversas de cunho sexual. As suas piadas só são de cunho sexual. É só tirando alguém, é só zombando de alguém, é só deixando algumas coisas entendendo. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que aquele que é sábio, ele olha para aquilo que parece mal e ele se esconde. Ele toma uma atitude, irmão. A gente pensa que não tem nada a ver, tem a ver sim. Nós precisamos entender que a nossa posição como cristãos, ela traz influência e referência na forma como nós pensamos, como falamos, como nos vestimos, como nos comportamos. E não fazer isso vai te colocar em um lugar, numa posição de perigo, na janela. E para nós fecharmos essa parte dos cuidados, o cuidado com o dinheiro, para você não ficar na janela. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz que, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E nessa cobiça ao dinheiro, se nós fôssemos colocar aqui nessa aplicação, alguns se desviaram, ou alguns se aproximaram da janela, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo não está falando que o problema é o dinheiro. Paulo está falando que o amor ao dinheiro é o problema e a raiz de todos os males. A gente pensa que a falta de dinheiro é problema, mas o excesso dele também pode ser um problema. Porque tudo está relacionado ao como você se relaciona com o dinheiro. Como você trata, como você lida com o dinheiro. A maioria dos casamentos, a maioria dos problemas familiares, eles são frutos ou da falta ou do excesso. Porque você pensa que não tem bastante dinheiro, não tem problema? Tem também. Tem também, porque aquele que tem, mais quer ter. Isso é o dinheiro, ele é um dos maiores motivos de divórcio que nós temos hoje no Brasil. Então nós precisamos entender que a forma como nós lidamos com ele, se nós não cuidarmos, ele pode te levar a uma posição de perigo. Ele pode te levar a uma posição que gera risco de queda. Por que eu estou falando de todos esses exemplos? E eu poderia citar vários outros, mas eu escolhi esses daqui. Porque o problema não é só você pegar no sono. O problema é onde você pega no sono. Quando nós vemos Eutico, ele pegando no sono aqui, ele pega no sono enquanto ele estava na janela, nesse lugar de perigo. A Bíblia ela não é muito clara sobre o motivo que fez com que Eutico sentasse na janela. Atos 20 não fala, é uma passagem que nos traz algumas aplicações. Nós não sabemos o motivo, mas eu e você hoje sabemos pelo menos alguns motivos, pelo menos 4 motivos que pode fazer com que você esteja numa área de vulnerabilidade. Nós falamos sobre pecados e tentações, nós falamos aqui
sobre o cuidado que nós temos que ter com a língua, com a nossa fala. Nós falamos aqui sobre a conduta, a sua conduta, o seu posicionamento nos ambientes onde você convive. E nós falamos aqui sobre a forma como você lida com o dinheiro. Podem ter muitas outras, mas o ponto é, hoje nós temos pelo menos 4 coisas. Quer saber mais? Pega a Bíblia lá. E começa a ler, você vai começar a perceber coisas que podem te levar para um lugar de vulnerabilidade, a um lugar de perigo. Gente, mas existem coisas que realmente é negligência, é pecado da nossa parte, mas existem coisas que fazem com que nos empurre para a janela. Sabe quando você lida com alguma dor, com alguma frustração, quando você está sobrecarregado por algo, eu não sei, o fato é, a janela é um lugar de atenção. Se a gente for falar espiritualmente, o problema de estar na janela é cair no sono. O que pode fazer com que uma pessoa caia no sono? Sabe, essa queda, essa cair no sono, quando nós trazemos para uma aplicação, ele pode ser fruto de um cansaço físico, mas ele pode ser fruto de um cansaço mental. Ele pode ser fruto de uma vida difícil. Marco, estou com dificuldade de atender as minhas contas, eu estou com dificuldade de ter tempo para os meus filhos, eu estou com dificuldade de lidar com todas as demandas, isso está me gerando um estresse muito grande. E está fazendo com que você comece a ficar distraído. E agora falando para você, talvez coisas que têm te levado a um sono espiritual e a uma distração, seja a tristeza de ter perdido o emprego, ou de não ter conseguido a promoção que você tanto se preparou e achou que era o seu momento. Talvez coisas que têm te feito, te levado a esse sono espiritual, seja você ter passado por um luto, você ter passado por uma situação de perda de alguém. E aí a dificuldade em lidar com aquela fase de tristeza pode estar te levando num lugar de cansaço, de distração, de falta de atenção. Talvez você que é líder, uma das coisas que está te trazendo um cansaço é o fato das pessoas não responderem, não haver uma reciprocidade naquilo que você dá, a forma como você se entrega. Parece que a devolutiva não é, e eu quero dizer para você, nós não podemos de fato esperar disso, porque tudo aquilo que nós fazemos como se fosse para o Senhor e não para as pessoas. Mas é fato, uma pessoa que é líder, ela começa a ter que aprender a lidar com essa alta exigência das pessoas que acham que você tem que estar em todo lugar, em todo tempo e disponível em todas as horas. E aí não saber lidar com isso pode fazer com que você comece a pegar no sono espiritualmente. Pode fazer com que você comece a ficar cansado, distraído. O pecado escondido, gente, o pecado oculto, o pecado que não foi confessado, esse é um dos motivos também que pode fazer com que você esteja tendendo a uma queda, tendendo a esse sono, porque o problema de estar na janela é dormir na janela e cair, e essa queda pode ser grave. Isso pode gerar uma consequência. Gerou uma consequência para aquele cara. Ele caiu daquela altura. A Bíblia não cita com detalhe o que aconteceu, mas certamente existiu um impacto físico grande naquele homem. Talvez você esteja tão desatento, tão distraído e tão cansado espiritualmente, porque talvez você está ofendido. Talvez não foi nem algo que você fez, foi algo que os seus pais fizeram. Foi o divórcio dos meus pais, foi o adultério da minha mãe, foi a forma como meus pais me abandonaram, foi a forma como a minha esposa me abandonou e agora me colocou nessa situação de distração. Talvez você pode ter sido empurrado na janela. Eu não quero dizer que isso não pode acontecer, mas hoje eu estou aqui também para te dar uma notícia de que a palavra, ela nos traz de volta, ela nos tira da janela, ela tem poder de nos tirar. O princípio, o cumprimento de um princípio, ele dá a nós a possibilidade de estarmos num lugar seguro, num lugar firme, num lugar onde o risco ele é mitigado, um lugar onde o sono, caso eu caia, eu estou um pouco mais protegido. A palavra ela está aqui para nos trazer esse alerta. E você precisa entender que todos os cristãos, eles estão suscetíveis e a um passo a cair no sono. Não, porque às vezes você fala assim, não, Marco, eu não. Eu sou exceção, cara, eu já sou crente há 30 anos. Eu sou crente há 40 anos, minha caminhada é bem estruturada.
eu estou bem, eu não caio no sono não, eu estou atento. Você quer um exemplo melhor do que Jesus, quando ele leva os discípulos para o Getsemane? A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, que Jesus ele pega Pedro, Tiago e João, junto com os outros discípulos, ele se junta na mesa, ele fala sobre alguém que iria traí-lo, e depois ele fala sobre os discípulos, ele fala assim, olha, vocês todos vão me abandonar, a hora que o galo cantar, mas a hora que o calo apertar, vocês todos vão me abandonar. E Pedro, não, eu não vou cair, eu não estou suscetível a isso, você pode contar comigo, Jesus, você pode contar comigo porque eu estou atento, porque eu estou desperto, porque eu vou te proteger, eu vou te ajudar, eu vou fazer o que for preciso. E Jesus fala, vamos lá no Getsemane, que eu quero orar. Jesus leva Pedro, Tiago e João, e ele fala para eles, fiquem aqui, vigiem, fiquem atentos. A Bíblia diz que Jesus estava com o coração entristecido, tanto é que quando ele entra no Getsemane, ele coloca o seu rosto no chão e ele clama ao Senhor, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Enquanto isso, ele pediu para os discípulos, fiquem aqui atentos, vigiem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, que depois de Jesus fazer aquela oração, quebrantado aos pés do seu Pai, ele volta e ele pega Pedro, Tiago e João. Não sei roncar, eu não ronco. Eu só sei quando não é intencional. Pedro, Tiago e João tinham pegado no sono. Pedro, Tiago e João, Pedro que tinha dito assim, não, pode contar comigo, eu estou atento, eu estou vigiando, eu estou firme. A hora que Jesus volta, no momento onde Jesus estava trazendo as maiores revelações daquilo que ele passaria os discípulos, os caras que andaram com Jesus. Não venha falar para mim que você não está suscetível à queda, irmão. Não venha falar para mim que você não tem que se atentar, porque eu e você também precisamos desse cuidado. Essa mensagem de alerta é para nós. Essa mensagem de alerta é para mim e para você. Porque a pessoa ela não cai no sono, ela não caiu da janela de uma hora para outra. O crente ele não peca e a vida dele não é transformada em pecado e distância de uma hora para outra. O crente vai pecando, ele vai encontrando espaço. Isso começa quando a gente quando a gente negligencia o nosso cuidado diário, a nossa conversa diária com o Espírito Santo, o nosso relacionamento diário, porque aí você não percebe, mas você está criando um espaço e uma oportunidade para que a aproximação da janela seja mais rápida e a distração cause um impacto grande na sua vida. Você já foi numa churrascaria quando você tem aqueles cartãozinhos lá verde e vermelho, né? Aí você está num rodízio, está comendo, e aí o cara está trazendo carne, está trazendo picanha, está trazendo picanha. Aí passa o cupim e você espera a picanha. Ou o frango com quiabo, tá ligado? Não vai ter frango com quiabo na churrascaria hoje, amor. E aí você está lá, mas você está se satisfazendo até o momento que você... Estou cheio. O que você faz? Vira, irmão. Porque a picanha vai passar, de repente você já fala assim, uai, posso nem ver mais. O cara passa com aquele abacaxizinho ali. Para você que tem um estômago findável, talvez você vai falar assim, não quero, não posso nem ver mais carne. Tomara que você nunca comeu tanto assim até explodir, irmão. E se você comeu, o Espírito Santo está ministrando no seu coração, que gula também é pecado, tá, irmão? Mas aí você está tão saciado e tão satisfeito, que parece que aquilo que é bom, de repente já não brilha mais tanto os teus olhos. Sabe por quê? Porque você começa, cara, agora eu estou num sono. Agora se eu pudesse eu dormiria a tarde inteira. Nossa, depois que você comeu um churrasco, uma feijoada, você fala, dorme porque gera cansaço, a gente relaxa. O problema é que tem gente fazendo isso com Deus. O problema é que tem gente que acha que já alimentou o suficiente. Eu já comi bastante, eu já fui bastante na igreja, ixi, eu já sou crente de tempo. Vamos cantar esse louvor aqui, não, esse daí já não tem mais graça, eu já enjoei.
Sabe, as pessoas estão fazendo isso com aquilo que vem de Deus, ou estão fazendo isso com aquilo que é a palavra do Senhor. Ela já não está mais fazendo tanto sentido para mim. Eu quero dizer hoje para você que a palavra de Deus, diferente de uma comida física, ela não traz para você uma se sentir saciado de uma forma que você não quer mais. A palavra de Deus se renova e sempre tem espaço para mais, sempre tem espaço para aprender mais, sempre tem uma revelação maior. Mas eu estou satisfeito de Deus. Não é esse o caminho. Eu não posso ficar me sentindo que eu estou satisfeito, porque Deus tem ainda muito mais para revelar àqueles que o buscam, àqueles que o procuram, àqueles que têm fome, àqueles que têm sede. Mas Marco, eu já li a Bíblia 10 vezes, então lê 20, lê 30, porque sempre vai ter algo a mais para o Senhor revelar. A palavra dele é viva, a palavra dele é eficaz, a palavra de Deus, ela nos tira desse lugar de perigo. Queridos, quando a gente olha para esses grupos, eu queria agora falar sobre o segundo grupo. Eu vou até chamar os músicos aqui para eles subirem, para parecer que eu já estou terminando. O segundo grupo, ele é representado pela igreja. Que igreja? A igreja que estava lá. A Bíblia diz que Paulo ele estava pregando e a igreja estava lá por 6 horas, cantando, adorando e ouvindo Paulo pregar. Existia uma igreja viva, que partilhava o pão, que estava vivendo em comunhão. Essa igreja, ela estava ali lendo, essa igreja estava comendo, estava se divertindo em adoração, mas existia alguém que estava se distanciando, existia alguém que estava fugindo. A Bíblia diz no verso 9, sobre Eutico, que se aproxima da janela. Eu queria fazer uma ilustração aqui, só para nós entendermos. Imagina um pai que está numa praia com os seus filhos. Ele está com os seus filhos na praia, seus 4 filhos estão ali brincando. Fiz um exemplo de nosso pai. Mas não é um exemplo meu, não lembro de ter acontecido isso comigo, mas só para exemplificar. Estamos ali na praia em família, estamos brincando, né? Enquanto as crianças estão ali fazendo castelo de areia, estão brincando de bola, jogando bola, estão ali jogando aquele beach tênis, né, que agora está na moda. Estão jogando, está se divertindo, está construindo, está dando risada, estão felizes. E de repente, um dos filhos ele se distancia. E aí ele começa a entrar um pouco mais fundo, a entrar um pouquinho mais para dentro do mar. E nessa ilustração, a hora que o pai ele vê aquele filho se afogando, o filho começa a gritar falando: pai, me ajuda, pai, eu estou afogando, pai, me ajuda. E o pai olha de longe, ele corre até aquele filho, ele corre até o lugar onde ele está, porque ele vai fazer o que for preciso, ele vai dar a sua vida, se for necessário, para ele salvar aquele filho dele que está afogando. Gente, ele não está mais preocupado, naquele momento, com os filhos que estão brincando na praia, na areia. Ele não está preocupado com as crianças que estão ali, porque elas estão seguras. Não significa que elas não são importantes, significa que existia alguém que estava se afogando, e a atitude dele precisava ser rápida, a atitude dele precisava ser imediata, ele precisava pensar rápido em uma estratégia para que ele pudesse resgatar aquele filho que estava se afogando. Quando nós olhamos para a igreja, geralmente nós estamos vendo isso, nós estamos aqui, nós estamos nos reunindo aos domingos, nós estamos reunindo nas células, nós estamos nos reunindo nas casas, nós estamos nos reunindo no Diffrem. Ontem nós estávamos aqui no Paz, no Kids Day. Você pode estar ali no Paz Coffee, você pode estar tomando café, você pode estar aqui pulando durante o louvor, mas eu queria dizer para você, existem pessoas que estão morrendo. Existem pessoas que estão morrendo e estão assistindo tudo aquilo que está acontecendo. Elas estão assistindo o que está acontecendo na célula, elas estão assistindo o que está acontecendo no voluntário, talvez elas até servem em algum ministério, mas o olhar delas já não é mais o mesmo, a atenção delas já não é mais a mesma, a alegria delas já não é mais a mesma, a disposição delas já não é mais a mesma. Gente, não tem nada de errado nós vivermos o que nós vivemos na igreja, não tem nada de errado de você se divertir enquanto você está aqui. Mas eu quero falar para você, nós não podemos esquecer que nós como igreja temos uma responsabilidade, estarmos sensíveis àquilo que está acontecendo, estarmos sensíveis ao corpo de Cristo.
Estar sensível ao olhar que já não é mais o mesmo. Estar sensível à postura que já não é mais a mesma. Estar sensível à disposição que já não é mais a mesma. Você olha para a pessoa e você percebe, tem alguma coisa de errado ali. A igreja, ela precisa entender que parte da responsabilidade é olhar para o lado. É você estender a sua mão. É você poder ajudar o seu irmão. Parte da nossa responsabilidade como corpo é nós fazermos o que esse pai fez. Onde está a lealdade da igreja? Onde está o sacrifício? Onde está a renúncia da igreja para que nós possamos servir o corpo? Eu me lembro de quando eu me aproximei do pastor Mateus. Eu estava passando por uma fase difícil, já até comentei aqui algumas vezes. E eu estava bastante quebrado no meu emocional. Tinha passado por algumas coisas e eu lembro de nem conhecia ele ainda era o amigo da minha irmã. E eu me lembro de ter batido lá na porta da casa dele. Já estava, no que ele falou assim, oi. Eu já estava ali chorando porque eu precisava muito de alguém. Eu precisava muito do corpo de Cristo. Eu precisava muito de uma palavra de encorajamento. Eu precisava muito confessar pecado. Da mesma forma que um dia você foi alcançado por alguém, espera-se da parte de Deus que você alcance também outras pessoas, que você vai até o mar, se for necessário, dizendo assim, ele está se afogando, ele está morrendo, ele estava aqui no nosso meio, ele estava aqui nos observando, mas agora ele está lá se perdendo, agora ele está caindo pela rachadura da parede, ele está caindo por uma altura que vai gerar morte. Nós estamos aqui como corpo de Cristo para sermos sensíveis e olhar de Jesus. A Bíblia diz que nós somos as mãos dele, nós somos os pés dele. A nossa boca, ela vai propagar as palavras dele para que nós possamos olhar, resgatar. Parte da nossa responsabilidade como igreja é oferecer resgate, é falar do ministério da reconciliação. É Ele que salva, mas é você que ministra a reconciliação para o seu irmão que está perdido, para o seu irmão que está caindo. Só que às vezes você está tão desatento que você não percebeu o olhar que ele está demonstrando. É lógico, irmãos, nós vamos falar, eu não sei se alguém chegou até Eutico e falou, cara, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo na janela? Sai daí, cara, lugar de perigo, eu estou vendo, você está cochilando. Eu não sei se alguém fez isso, mas eu estou falando para você, a Bíblia fala para nós, é o nosso papel. Eu estou vendo alguém se distraindo, eu estou vendo alguém balançando a cabeça no dia a dia. Ô irmão, está tudo bem, cara? Você precisa de ajuda? Sabe, olhar um pouco menos para o meu umbigo, para os meus projetos, para os meus sonhos, e olhar para o lado e ver alguém que está se perdendo. E nem sempre ela está se perdendo porque ela quer, porque ela não está sabendo encontrar o caminho, ela não está sabendo encontrar uma solução. E nós como igreja fomos chamados para resgatar, nós fomos chamados para restaurar, nós fomos chamados para ministrar, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda transforma. Terceiro grupo de pessoas aqui, ele é representado por Paulo. Atos capítulo 20, verso 10, diz que Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Imagina essa cena, Paulo ele chega, ele se ajoelha, ele inclina até Eutico que estava ali deitado no chão. Eu não sei se Paulo ele fez alguma oração específica. Eu não sei que tipo de oração ou que tipo de fala ele fez. Mas a Bíblia diz que ele se inclinou, ele se aproximou e ele abraçou aquele homem. Enquanto as pessoas estavam alvoroçadas e desesperadas, aquele homem que estava morto, agora ele já não está mais morto. Ele fala assim, gente, não fiquem desesperados, não fiquem alvoroçados, porque esse homem que estava morto, agora ele vive. Eu não sei se Paulo ele fez uma oração, se ele respirou o ar pela boca, pela narina, eu não sei se ele colocou as mãos no seu peito, porque poderia estar quebrado, eu não sei se ele fez que tipo de oração ele fez, mas Paulo liberou, por meio do poder que havia nele, vida na vida daquele homem.
Cancelem o funeral, porque ele já não está mais morto. Cancelem o funeral, porque ele já não está mais perdido. Esse homem que estava morto, agora ele vive. Esse homem que não respirava, agora ele respira. Esse homem que estava perdido, agora ele foi encontrado. Essa é a minha história, essa é a sua história. Talvez você chegou aqui com o seu casamento morto. Talvez você chegou aqui com a sua história morta. Talvez você chegou aqui com as suas expectativas mortas. Mas eu estou aqui para dizer: Jesus é aquele que traz vida para onde havia morte. Jesus é aquele que sopra o fôlego da vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, distintos, separados, mas o Espírito dele veio sobre mim quando eu declarei que Jesus é o meu Salvador. Isso fez com que eu não mais vivesse morto. Eu morri para mim, mas agora eu vivo para Cristo. Talvez você chegou aqui com os seus sonhos destruídos. Talvez você chegou aqui com as suas expectativas mortas. Talvez você chegou aqui com a sua família num estado de morte. Eu estou aqui para ministrar vida na sua vida hoje. Eu estou aqui para ministrar o fôlego da vida. Paulo, ele se posicionou como alguém que acreditou que o poder do Espírito Santo não era ele, irmãos, era que estava sobre ele. Era o Espírito Santo que estava sobre Paulo. E é o mesmo Espírito que está sobre você, que te encoraja, sabe, que te dá ousadia para você orar por pessoas, e para que pessoas possam sair de posições de morte, para que famílias que estão destruídas e presas no pecado possam sair dali, porque talvez a sua situação é de alguém que está na janela prestes a cair, mas talvez a sua situação é: Marco, eu já caí, eu já estou no chão, eu já estou quebrado, eu já estou ofendido. Existe salvação para você, existe transformação para você. Se você está aqui hoje, eu queria que você se colocasse de pé. Se você está aqui hoje, talvez você chegou ofendido daqui, eu quero dizer que há salvação, há restauração, há transformação. Eutico estava morto, mas o sopro da vida trouxe de volta a expectativa, trouxe de volta a esperança, trouxe de volta o olhar. Eu imagino que Eutico, ele se levantou, e ele voltou na reunião. Gente, a reunião não parou, a reunião continuou até amanhecer. As pessoas se juntaram, porque um milagre que acontece, ele não é só para satisfazer a minha vontade, mas é para me impulsionar. O pastor falou hoje aqui no Tadel, que ele nos deu poder para nós levarmos esse poder. E o mesmo Deus que restaurou, que transformou, que inverteu, que mudou a sorte da vida de Eutico, é o Deus que está aqui hoje. Tome cuidado para você não estar nessa posição da janela. Tome cuidado com esse lugar de vulnerabilidade. Tome cuidado com esse lugar. Tome cuidado. Mas se você já esteve, se você já está no chão, eu quero dizer que ainda há solução. Feche seus olhos mais uma vez. O Senhor, Ele quer nessa manhã te trazer a consciência de que morrer é só morrer para si mesmo, irmão. É morrer para suas vontades. Mas Ele tem vida para te dar, Ele tem vida para você, Ele tem vida para sua casa, Ele tem vida para sua família, Ele tem vida para sua história, Ele tem vida para os seus sonhos, Ele tem vida para sua casa, Ele tem vida para o seu ministério, Ele tem vida para sua célula, Ele tem vida. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã orando a Ti e recebendo essa palavra como alguém que está sedento e com fome, Pai. Algumas coisas podem nos ter feito chegar até a janela, a um lugar de perigo. Talvez a negligência e a imprudência da nossa postura, do nosso comportamento, mas talvez tenha sido fruto, consequência de algo que fizeram por nós. Deus, independente disso, nós não queremos permanecer em um lugar onde nos oferece risco, onde pode nos fazer cair. Nós não aceitamos. Nos ajuda, Pai amado, a aplicarmos os princípios da Tua palavra, para que a nossa posição seja de alerta.
Nos ensina, Pai amado, a sabermos cuidar da nossa língua, a cuidarmos da nossa fala, a sabermos lidar com a nossa conduta, a dizermos não ao pecado e aquilo que parece mal, e possamos dizer sim à santidade do Senhor, que nos inspira, que nos enche, que nos empodera. Senhor, eu sei que existem aqui pessoas, ó Deus, que podem, assim como eu, de que estarem distraídos, que podem estar caídos no sono, Pai, distantes. Parece que aquilo que queimava já não queima mais como antes. Parece que aquilo que um dia foi tão intenso já não é mais intenso como antes. Talvez porque se acostumou com aquilo que era bom. Senhor, a Tua palavra nos renova. Eu oro para que hoje, nessa manhã, essas pessoas possam sair daqui renovadas, transformadas, revigoradas. Deus, mas talvez pessoas estão aqui ofendidas porque caíram, estão se sentindo machucadas, estão se sentindo mortas. Deus, com a ousadia de Paulo, nós oramos, ó Pai amado, para que Jesus, por meio do Espírito Santo, traga vida de volta, reaviva, ressignifica. Senhor Jesus, traz de volta, Pai amado, a esperança da vida eterna. Traz de volta, Pai amado, a alegria de Te servir. Traz de volta a alegria, Pai amado, de adorar ao Senhor. Traz de volta, Pai, traz de volta a vida, traz de volta o fôlego da vida. Traz de volta a vida dentro desse casamento arruinado. Traz de volta a vida dentro dessa paternidade desestruturada. Traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu queria que você fizesse a sua própria oração nessa manhã. Enquanto os irmãos cantam aqui, nós já temos alguns líderes aqui à frente. Se essa mensagem de alguma forma trouxe algo para você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Nós queremos orar por você. Enquanto eles cantam, você pode ir orando, mas você pode vir aqui também à frente. Talvez você precisa se posicionar como alguém que acredita que há vida para você, que há esperança para você. Não se envergonhe, venha aqui, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar, nós queremos orar por você. Orar para que o Senhor desperte em você também o interesse de ser igreja, sabe, de se comportar melhor, de ser mais sensível, de estar mais quebrantada. Não fique no seu lugar, saia do seu lugar, aproveite esse momento. Nós queremos orar para que Deus intensifique a postura de corpo de Cristo, para que você seja capaz de abrir mão das suas vontades, renunciar o seu bem-estar em virtude de outra pessoa. Aleluia, Jesus. Cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito
Senhor, nós estamos aqui quebrantados, ó Pai. Nos ajuda a olhar para nós. Nos ajuda a fazermos uma autoavaliação da nossa vida. Se o nosso comportamento tem sido como a expectativa de uma igreja viva, que não só aqui canta, que não só adora, mas que se disponibiliza para servir. Deus, que o Senhor gere em nosso coração, Pai, essa responsabilidade. Senhor, eu oro, Pai amado, para que o Senhor restaure sonhos nessa manhã. Para que o Senhor restaure, Pai amado, a expectativa no Senhor, a esperança na vida eterna, a alegria de servir. Preenche o nosso coração, preenche as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto eles continuam aqui em oração ainda, você pode, nós vamos encerrar esse culto, mas você pode vir aqui ainda, talvez tenha alguma oração específica, talvez alguma oração de cura, talvez alguma oração de quebrantamento, eu não sei qual é. Só queria te encorajar a não ir embora sem antes você passar aqui. Nós queremos orar por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Cuidado com a janela. Esteja perto do Senhor e saiba que Ele tem vida para te dar. Saiba que Ele tem projetos para te entregar. Saiba que Ele te ama, que Ele te escolheu, que a sua ofensa não é maior do que a graça que está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa mensagem, obrigado por esse momento, por este culto. Nós estamos aqui orando ainda, Pai amado, por essas pessoas que estão respondendo essa palavra, Senhor, que tomaram a decisão de vir aqui à frente. Se há conversão, se há pessoas se aproximando, nós oramos, ó Pai amado, para que nós sejamos canais de bênçãos para restauração de vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você que recebeu essa palavra, dê uma salva de palmas bem forte. Deus te abençoe, que o amor, a graça, a comunhão do nosso Espírito Santo, a paz, a bondade, a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Tenham um excelente domingo. Deus te abençoe.